Olá, pessoas! Apesar de nunca aparecer no título de nenhuma das 6 partes da história de Scott Pilgrim contra o mundo, eu tenho plena certeza de que a grande maioria das pessoas que dedicaram algum tempo para ler as HQs foram por conta dessa garota, Ramona Victoria Flowers. A enigmática entregadora ninja da Amazon que viaja pelo subespaço, muda a cor do cabelo periodicamente e que tem uma liga de ex-namorados dedicados a controlar sua vida amorosa e impedir que ela tenha algum relacionamento duradouro. Ao longo da história, acompanhamos a vida e aventura de Scott Pilgrim tentando manter um relacionamento com a Ramona enquanto enfrenta cada um dos membros da sua liga de ex-namorados do mal. E, durante cada um dos confrontos, temos alguém contando como foi cada um dos relacionamentos, variando desde um garoto filho de imigrantes com poderes místicos a prodígios veganos de genes da robótica. Parece não haver um padrão entre os relacionamentos anteriores da Ramona, mas somente à primeira vista. Se dermos uma olhada mais atenta no histórico da garota, vamos reparar o que todos os seus relacionamentos tiveram em comum, ao mesmo tempo que vamos descobrir alguns dos demônios que Ramona carrega no armário. Na sua época de rebeldia pré-adolescente, ela se aproximou do único garoto diferentão da escola para poderem surrar todos os valentões, e depois de um beijo e terminar o serviço, sumiu da vida de Matthew Patel. No ensino médio, decidiu dar uma chance para um cara caidinho nela e depois o traiu com literalmente o primeiro carinha bonito que apareceu, mandando Lucas lhe pastar. O primeiro carinha bonito que apareceu acabou sumindo por um tempo para se tornar vegano e algum tempo depois de uma demonstração de amor assustadora, cada um foi para a faculdade e perderam contato. Na faculdade, Ramona decidiu explorar seu lado bissexual e para isso usou a Roxy Richter, mas depois satisfeita com suas experiências, foi embora. Depois da faculdade, acabou namorando gêmeos ao mesmo tempo, um pelas costas do outro. Quando o Ken e Kyle Katayanagi descobriram, mandaram tudo pro ralo. Numa festa, ela conheceu Gideon Gordon Graves e continuaram se vendo e desenvolvendo sentimentos. Após ser contaminada com o brilho e ser constantemente impedida de se aproximar por ele, ela some da vida dele literalmente com um clarão de luz. E aí entra Scott e tudo que lemos na HQ. Mas tem um detalhe nessa recapitulação da vida amorosa da Ramona que eu gostaria que você reparasse. Ela nunca terminou um relacionamento. Nunca houve um momento em que ela disse pra alguém: então, acho melhor terminarmos, ou acabou tudo entre a gente. Ela só vai embora, some, corta contato, etc. Ela sempre usou as pessoas e sumiu. A grande verdade é que a Ramona é uma pessoa que, como o próprio Gideon diz pra ela, passou por muitas coisas, já viu e viveu muita coisa que só podemos teorizar. Mas certamente a moldaram em ser essa garota com medo de se apegar demais e se deixar ser afetada pelas coisas. E esse é o seu traço principal. Ela não quer se deixar ser tocada, influenciada ou afetada pelas coisas. Por isso que ela se faz uma grande mudança constante, seja em roupas, cor e corte do cabelo, hábitos, etc. E a mesma coisa com seus relacionamentos. A Ramona sempre se aproximou dos seus namorados por desejo e interesse. E sempre quando sentia que estava perto de começar a sentir algo, se apegar ou ser emocionalmente influenciada por qualquer um deles, ela pulava fora para manter o controle da sua vida, mesmo que isso representasse ferir, magoar ou destruir as outras pessoas. Todos os ex da Ramona têm grandes mágoas em relação a ela. Todos eles foram feridos porque, cada um à sua maneira, todos foram tocados por ela. Ela despertou sentimentos em cada um deles, mas quando a hora chegava dela sentir, aprender ou mudar, nem que um pouquinho com cada relacionamento, ela, entre aspas, terminava. Ela só não se dava o trabalho de avisar a outra parte da relação sobre isso. Então, pense comigo. Se você assume um compromisso e falha em realizá-lo, você foi responsável com o compromisso que você assumiu. Se você marca algo com alguém e falta sem avisar, você não teve responsabilidade com essa pessoa para que ela não perdesse seu tempo e energia indo ao compromisso que você não foi. Se você desperta emoções em alguém e não se dá o trabalho de lidar com as emoções que você gerou e sabe que gerou, você está sendo irresponsável com as emoções dessa pessoa. Se você gera emoções em alguém, você é responsável por essas emoções dessa pessoa. Claro que eu não tô falando de quando uma pessoa cria expectativas loucas em cima de você. Por isso eu tô falando de emoções que você sabe que gerou nessa pessoa. A Ramona sabia que estava gerando diversas emoções em todos os seus ex e simplesmente os abandonou. A Ramona é uma pessoa absolutamente irresponsável emocionalmente. E isso a faz um bocado hipócrita quando sente raiva e mágoa do Scott quando descobre que ele a fez de amante quando namorava Knives. Mas aparentemente a Ramona aprendeu com esse episódio e durante todo esse relacionamento com o Scott.
Mas ela ainda se mostrou bastante responsável, no caso com as remoções do Scott, quando ela simplesmente vai embora e meses mais tarde fala que tentou ligar pra ele uma vez. Uma vez! Pro cara que morou contigo por meses, falou que te amava e lutou contra 6 ex do mal por você. Somando a tudo isso, vemos que, quando ela começou a ser afetada pelos sentimentos alheios por conta de ser cobaia do brilho do Gideon, essas emoções entraram em um recipiente vazio, se espalhando e dominando tudo por lá. Por isso que mesmo depois do, entre aspas, término, a Ramona ainda é muito apegada ao Gideon. Foi a primeira vez que ela, inconscientemente, se deixou afetar e sentir coisas por alguém. E agora, como qualquer pessoa imatura emocionalmente, ela tem dificuldades em falar de seus sentimentos, reconhecer e lidar com eles. Percebe como esse traço da Ramona é problemático pra caramba? Mas isso é o que dá mais graça à história de Scott Pilgrim contra o mundo. Apesar de todos esses problemas, a Ramona ainda é um grande personagem, uma grande amiga, e você se apaixona por ela ser interessante, divertida, engraçada, porradeira e cativante em diversos sentidos. Assim como todos os personagens da saga aqui, ela não pode ser resumida em termos como boa ou má. Ela tem atitudes boas e atitudes ruins, como qualquer um de nós. E assim, como torcemos que a Ramona tenha aprendido com seus erros e não os repita, todos nós devemos aprender com os nossos. Mas diferente da Ramona, se você tiver condições, tente pedir perdão às pessoas que você machucou. Assim como a Kim só começou a superar as feridas que o Scott abriu nela quando puderam se aproximar e ele pediu desculpas, as feridas que causamos só poderão alcançar um estágio maior de reparação quando nós ajudamos a fechá-las. Mas, se você sentir que ainda não está pronto para pedir desculpas e se perdoar pelo que fez, não faça. Se não puder pedir desculpas sinceras depois de entender os seus erros, não faça. E não sacrifique a sua saúde mental por isso. E imagine sempre como a Ramona seria uma pessoa com menos esqueletos no armário se um dia ela tivesse sequer cogitado ir ao psicólogo.